Olá para todos. Primeiramente gostaria de agradecer a toda a equipe da AgroTeams, o governo do estado do Tocantins, por esse evento que está acontecendo aí, mesmo nesse período tão difícil de pandemia, mas levando conhecimento ao produtor rural. Bem, então aqui a gente vai falar hoje sobre nutrição de ovinos. Existe uma grande dúvida em como que você faz o cálculo para alocar as ovelhas no pasto. E sempre existe a comparação com o bovino. Só que essa comparação ela não pode ser simplesmente em cima do peso dos animais, porque o consumo de matéria seca de bovino é diferente do ovino. Vamos fazer uma conta para simplificar isso. Uma vaca de 450 quilos, ela consome em torno de 2% do peso vivo dela. Então ela vai comer 9 quilos de matéria seca. Uma ovelha de 50 quilos, ela come de 3 a 5% do peso vivo. Então ela pode comer desde 1,5 kg até 2 quilos ou um pouco mais de 2 quilos. Percebem a diferença como é grande? Se eu pegar pelo peso 450 quilos e 50 quilos de ovelha, eu colocaria 9 ovelhas no lugar de uma vaca. E essa conta não dá certo. Agora eu vou pegar em matéria seca, 9 quilos de matéria seca por 2, então eu posso colocar até 4,5, 5 ovelhas, dependendo do porte desses animais. Então essa correlação, ela tem que ser muito atenta para você não colocar a quantidade de animal errada nos piquetes e aí realmente acabar o piquete, porque você está com uma lotação maior do que aquela área consegue atender. Se vocês observarem aqui, olha só, esse capim foi totalmente consumido e aqui já estava alto, ela não consumiu e não vai consumir. Isso aqui vai ficar para trás. Se eu coloco uma lotação muito baixa, as ovelhas vão sempre escolher as áreas mais baixas e isso aqui vai ficando. Que aí é o formato de dossel que a gente fala no pasto, que é uma coisa indesejada. Como que eu faço para corrigir isso aqui? Ou eu entro com um rebanho de bovino ou equino, que vai pastejar isso e consumir totalmente essa matéria seca, ou eu tenho que fazer o uso da roçadeira, passar uma roçadeira para acertar o pasto. Mas sempre ela vai consumir o que está mais baixo, porque é o mais tenro, é o mais molinho, é o mais fácil para ela aprender e engolir, certo? Então essa é uma primeira dúvida importante. Eu não posso pegar o peso de vaca e colocar o mesmo peso de bovino, e eu tenho também que atentar à estrutura do capim para colocar os ovinos na pastagem. Uma outra característica importante, as ovelhas precisam ver, uma precisa ver a outra. Por quê? Porque a ovelha é um animal caçado, então elas estão sempre em vigília. Se a gente fizer algum movimento que as assuste aqui, uma vai olhar para a outra e elas vão se reunir. A gente vai fazer isso daqui a pouco na hora de reuni-las para vocês verem. Então são duas coisas muito importantes para a gente pensar em ovelha. Primeiro, eu não faço a conta para colocar a ocupação de pastagem por quilo. É 450 kg de vaca, eu vou colocar 450 kg de ovelha. Essa conta não vale. Outra coisa importante, ovelha não pasteja em pasto muito alto. Ela precisa ter essa visão da outra companheira que está no lote, que está ali mais próximo. Um pasto como esse, como o Maasai, ele é um pasto já um pouco fibroso por natureza. Então, nessa pastagem aqui, eu estou trabalhando com proteico, suplemento proteico para ovinos. Aí a gente entra numa outra coisa muito importante. Existem suplementos específicos para ovinos. Eu não posso usar o suplemento de gado para ovino. Eu não posso usar o suplemento de equino para ovino. Por quê? Existe um componente na formulação do sal, que é o cobre, que ele é necessário. O cobre faz parte de uma infinidade de enzimas, só que a necessidade do ovino é muito diferente da necessidade do bovino e do equino. E esse elemento, para o ovino, ele é tóxico a partir de 15 mg por quilo de matéria seca. O sal de bovino, a gente tem sal com nível de 1.500, 1.600, 1.400 miligramas de cobre por quilo de sal. No sal de ovino, a gente coloca 200 miligramas. Então, quando o ovino está consumindo o sal da vaca, ele vai estar ingerindo cobre o tempo inteiro.
e esse cobre vai sendo depositado no fígado. Fica depositado ali, ele vai fazendo uma intoxicação crônica, vamos dizer assim. Ele está acumulando cobre, Numa situação de estresse, o fígado contrai e libera todo esse cobre na corrente sanguínea e a gente tem uma intoxicação aguda de cobre. Olha, mas é aguda ou é crônica? Ela é aguda porque você vai verificar naquele momento, mas a forma como aconteceu é crônica. Ela foi consumindo, e na situação de estresse o fígado contraiu e jogou o cobre na corrente sanguínea e isso é fatal para o ovino. Tem tratamento? Tem. Só que é muito difícil você reverter o quadro num animal quando ele é acometido assim. Então muito cuidado. Sal de ovino, proteico de ovino, não é o mesmo de bovino, são coisas diferentes. Vamos dar uma olhadinha no rebanho? É esse movimento que a gente observa. Uma levanta a cabeça, a outra levanta a cabeça, olha para a amiga, tá tudo bem, não precisa me preocupar. Se é um lugar que é pasto alto, elas se apavoram e correm em volta do pasto. Aqui não. Viu que elas olharam, sabe que é a gente, já baixou a cabeça de novo para comer. Então, gente, quando você for comprar um suplemento para ovinos, você tem que observar se aqui na indicação dele está escrito suplemento mineral para ovinos e caprinos. Tem muito suplemento que serve para as duas espécies, tanto para caprino quanto para ovino. Então, tomar cuidado com isso e não utilizar produto de bovino para ovino. Elas estão a pasto, a gente fornece o proteico aqui no pasto. Elas consomem diariamente em torno de 100 gramas de proteico por dia. Tá? Esse produto, o que ele faz? Ele melhora a quebra da fibra desse capim. Se eu estivesse trabalhando com um capim muito tenro, um capim de trevo, azevém, eu não precisaria usar proteico. O proteico ele me traz uma fonte de nitrogênio não proteico que ajuda a quebrar a fibra. Então eu vou utilizar isso quando eu tiver capim com fibra. Quais são os capins que você tem maior teor de fibra e que são usados para ovino? Maçai é um deles, as braquiárias todas. A gente ouve falar que tem gente que não quer usar braquiária para ovinos, mas dá para usar. Se você tiver animais adaptados, não vai ter problema nenhum. E quando você tem animal não adaptado, o problema que pode ter é a fotossensibilização, aquela nossa conhecida requeima. A utilização de ovinos em pastos de braquiárias, ela pode ser feita sem problema nenhum. Basta que esses animais estejam adaptados à braquiária. Quando não estão adaptados à braquiária, a gente pode ter quadro de requeima, que é a fotossensibilização igual dá em bovino, só que o quadro clínico dela é um pouquinho diferente. Vou deixar essa foto aí para vocês olharem, né? Você vai ver um aspecto de olho machucado em torno do olho, orelha mais enrugada, é diferente um pouquinho do quadro clínico do bovino. Mas é a requeima mesmo. E qual que é o tratamento? Tirar daquele capim. Tirar daquele capim e sombra. Não tem nenhum medicamento que faz um efeito eficaz contra a requeima. Ele vai só amenizar os sintomas. Esse produto é um produto com ureia na forma protegida. Então, aqui a gente teve uma chuva ontem, tá? Tinha um restinho de produto no coxo, sem problema nenhum. O coxo já é inclinado para escorrer e permanece no coxo aqui, sem nenhum problema de intoxicação para os animais. Aqui nós estamos em outro piquete, é outra repartição da propriedade, onde a gente trabalha com Tifton, é uma outra variedade de capim. O Tifton, ele é bem mais rasteiro, né? E a gente tem que tomar um cuidado para ele não passar do ponto e nem para ele ser super pastejado. Então a gente vai ver aqui que é um rotacionado, a gente trabalha com 8 piquetes e tem o momento da retirada dos animais e o momento que eu vou introduzir esses animais. A intenção na criação dos cordeiros é a gente colocar o maior potencial de ganho nesses animais. E um manejo que pode ser adotado é a gente reter esses animais no barracão durante o dia e aí só colocá-los para mamar no final do dia. Então aqui esse é o momento do reencontro dos cordeiros com as suas mães. Então o cordeiro ficou retido durante todo o dia,
porque eu consigo fornecer no coxo um suplemento que atende 100% das necessidades desse animal, e nesse meio tempo também a ovelha tem mais condição para sair para o pasto, para ir procurar o seu alimento. Então esse é o manejo que a gente adota aqui na Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora. Depois, final do dia, as ovelhas vêm para cá e encontram os seus cordeiros e amamentam esses animais só no período da noite. Isso me dá um potencial de ganho de peso muito bom durante o período de amamentação. Eu complemento o leite com um suplemento específico para cordeiro e com silagem. E a ovelha também tem uma condição de pastar com mais tranquilidade. Ela vai estar sozinha no pasto e consegue aproveitar melhor os alimentos. Em alguma situação que houver necessidade, eu posso fazer um complemento ainda para essas ovelhas paridas, fornecendo 400, 500 gramas de ração ao final do dia, quando elas vêm para o pasto, que é o que está acontecendo aqui agora. Vamos dar uma olhadinha neles? A ideia é que a ovelha, mesmo parida, esteja com bom score corporal. Você pode observar que o peito cheio de leite, né, e o cordeirinho dela também esteja bem saudável. Após a desmama, os cordeiros também devem receber uma suplementação adequada. A gente tem a opção de trabalhar com esses animais em pastos com bom valor nutricional, lembrando que a exigência de proteína de ovino é de 15% a 16%. Então, nossos capins, braquiária, não atendem a necessidade total desses animais. A gente precisa complementar com alguma coisa. Pode ser uma ração, pode ser um proteico, ou a gente pode optar por a recria dos animais utilizando silagem num período curto, até eles completarem em torno de 30 quilos. Porque essa fase é a fase onde tem a maior mortalidade. Se eu levar esse animal com mais saúde até os 30 quilos, eu consigo trabalhar com ele a pasto com mais facilidade. Então, se tiver a pasto, eu faço a suplementação a pasto. Se eu for reter os animais em barracões, a gente faz silagem, mais um concentrado fornecido junto. A gente vai falar um pouquinho sobre silagem agora. Vê aí como que você produz essa silagem. O processo de ensilagem é uma forma de conservação da forragem ainda úmida. Então, no caso da silagem de milho, a gente corta o milho, colhe ele para fazer silagem quando ele está um pouquinho passado do ponto de pamonha. Então, ele está saindo daquele milho bem aguadinho para um semifarináceo, que a gente fala. Esse milho ele tem que ser triturado. Isso é feito também nas outras forrageiras, pode ser cana, pode ser napier. Triturado, no caso do ovino, um tamanho de partícula pequeno é importante, porque eles separam as partículas grandes. E esse material ele é prensado para que seja feita uma conservação na forma anaeróbica, sem oxigênio. Por isso que é importante aí no processo a retirada do ar de dentro da embalagem. A silagem ela também pode ser feita em trincheiras, de superfície, em tambores, né? Essa opção das embalagens plásticas que acomodam cerca de 28 a 30 quilos é uma opção bem interessante para pequena e média propriedade, porque você tem embalagens com a facilidade de uso muito grande. Você abre a embalagem, ela não fica usada parcialmente, então é uma forma bem simples de você conservar o material e ter alimento para os animais que você precisa reter nos barracões ou durante o período da seca você fornecer no coxo a pasto mesmo. Então é um sistema bem interessante essa forma de conservação da silagem e que ajuda muito a gente manter um alto nível nutricional para os animais. O outro sistema que a gente tem de alimentação para ovinos é o sistema de confinamento. No confinamento, os animais são mantidos presos durante todo o dia, durante todo o tempo, e eles recebem ração no coxo pelo menos 3 vezes ao dia. Essa ração, aqui a gente trabalha com ração total, mas há outros modelos também com silagem e ração. Então a ração total, ela é composta de farelo de soja, milho, casquinha de soja, e os animais têm esse como seu único alimento. Pode ir. Na ração já estão todos os nutrientes que o animal precisa para fazer a sua parte de terminação. Quando eu trabalho com ração total,
eu elimino desperdícios e eu coloco ganho máximo nesses animais. Por vezes o custo da ração total é alto, só que sempre você precisa avaliar qual é o custo da sua ração e qual é o ganho de peso desses animais. Animais que tenham boa capacidade de ganho de peso, que tenham uma raça voltada para a carne e que você consiga colocar melhores rendimentos, é melhor você trabalhar com ração total do que você trabalhar com animal solto a pasto com ração ou às vezes silagem mais ração. Então essa conta precisa ser feita local a local para encontrar qual que é o melhor custo-benefício. Então muito obrigada por vocês estarem aqui participando, assistindo essas orientações. São pequenas orientações do dia a dia, mas que podem ser úteis para você. Serviçal agradece muito a sua participação. Muito obrigada.